A gente está todo mundo com a sensação de estar vivendo um março de 2020 2.0, com aquela esperança no ser humano cada vez menor, enquanto a gente vê a crueldade do vírus que parece evoluir na direção contrária. A gente está vivendo, e é bom lembrar isso, agora o pior momento desde o começo da pandemia. E quem diz isso não sou eu, não. É a Fiocruz, os médicos que estão na linha de frente, os números de contaminados e mortos que não param de aumentar. E aí, diante de tudo isso, a pergunta que fica é: quanta pandemia a gente ainda consegue aguentar? E aguentar sob vários aspectos: vaga em hospital, disponibilidade de vacina, não menos importante, saúde mental, equilíbrio emocional. Com a gente aqui no estúdio, como você já está vendo aqui com a nossa câmera aberta, a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, Rosana Richmann. Doutora, é um prazer enorme ter você aqui. Só para vocês entenderem, em março a CNN estreou, e a gente estreou quando a pandemia chegou. E eu fiz uma entrevista com a doutora Rosana Richmann lá no começo para a gente falar sobre o que era verdade e o que era mentira sobre o coronavírus, com a informação que a gente tinha naquele momento, né, doutora? Você imaginava que um ano depois a gente se encontraria mais uma vez para continuar falando sobre isso? Bem-vinda mais uma vez. Bom, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu te diria que, primeiro, é bom a gente não pegar a gravação de um ano atrás para ver as verdades e mentiras. Isso é importante. Possivelmente a gente falou muita coisa que hoje não é mais verdade. E eu não imaginaria, não, estar aqui um ano depois falando não só do mesmo assunto, mas com isso que você falou agora logo na entrada, com o pior cenário, né? Acho que ninguém imaginaria que a gente iria estar neste cenário em 2021, nesse momento, do jeito que a gente está vivenciando. Então, felizmente, de lá para cá, nós aprendemos muita coisa, mas eu acho que tem muita coisa que todo mundo precisa aprender ainda. E é por isso que a gente resolveu, então, fazer um programa para falar mais uma vez sobre isso. A doutora Rosana vai tirar algumas dúvidas que a gente tem. Vocês mandaram também lá no nosso perfil no Instagram, @CNN Brasil Tonight. Participa com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight também. Karnal, a gente fala sobre o vírus, mas tem aquele efeito invisível da pandemia, que é o efeito na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio emocional. Como lidar com tudo isso? Depois de um ano, a gente vê agora uma situação ainda pior. E agora? Como é que fica a cabeça das pessoas? É complicado, Maria, é complicado de fato, porque nós esperávamos certa lógica, ou seja, uma linearidade que a epidemia começa, depois começam as vacinas, nós estaríamos nos despedindo já da epidemia. Em primeiro lugar, na abertura você disse, uma linguagem poética, a crueldade do vírus. Os vírus não têm moral, os vírus não têm ética, os vírus nunca leram Aristóteles, os vírus atacam os organismos a partir de regras muito próprias dos vírus, né? E nós temos que estabelecer valores. O maior valor é sempre a vida, é o valor acima de todos os outros. Então significa, enquanto eu quiser viver, eu vou ter que lutar, não importa em que mês o vírus vai diminuir, eu vou ter que continuar lutando. Então, não é o que eu quero, mas é aquilo que nós temos diante de nós. Não é uma questão de esperança, é uma questão de estratégia. Eu preciso continuar lutando. Quanto tempo eu ainda vou usar máscara? Tanto tempo quanto houver vírus e epidemia. Será agora? Será esse semestre? Será no segundo semestre? Talvez eu esteja em 2023 de máscara. Se for para preservar a vida, é um problema muito menor. Muito menor. Vida é sempre o valor maior acima de quaisquer outros valores. E a gente fala de preservar a vida nossa e a do outro, né, Gabi? E se a gente entrar nessa questão agora, como fazer as pessoas entenderem que o que elas fazem agora interferem na vida do outro? A gente vê várias notícias tristes de aglomerações, de festas, as pessoas não entendendo o cenário. Então, como fazer essa conscientização chegar nas pessoas? Então, Mari, eu quero, até para responder essa pergunta, me referir às falas iniciais da doutora Rosana e do Karnal. O Karnal diz, a gente vai precisar lidar, quanto que a gente aguenta lidar com a pandemia? Tanto quanto a gente precisar. O mundo é o que ele é e não o que a gente gostaria que ele fosse. Então, a gente precisa lidar com a realidade tal como ela se apresenta. A gente tem uma pandemia, ela está na sua pior fase, a gente precisa se comportar a partir disso. E as nossas ações têm reflexo na vida de outras pessoas, principalmente quando a gente está falando, eu vou repetir uma fala que eu fiz no dia 16 de março de 2020, principalmente quando a gente está falando de um vírus que a principal característica negativa é o alto poder de disseminação. Desde o começo a gente diz que a gente precisa se isolar, que a gente precisa tomar cuidado para não aglomerar, porque o que a gente precisa é garantir um achatamento de curva, para que a gente não observe o que a gente está vendo agora, que é o colapso do sistema de saúde, que é lugares que ficam sem oxigênio.
E a gente tem visto o desenvolvimento de uma argumentação que fala em liberdade como se a liberdade do indivíduo fosse restrita. Essas pessoas não entenderam o desenvolvimento da ideia de liberdade ao longo dos anos. Karnal pode dizer isso, a gente não tem direitos absolutos. No nosso Estado democrático de direito, todo direito tem que ser confrontado com outros direitos fundamentais. E o que a gente está falando é de saúde coletiva, e o direito à saúde coletiva se sobrepõe à iniciativa dos indivíduos. Então, para que as pessoas se conscientizem, acho que a gente precisava de um trabalho de base, do desenvolvimento da educação das pessoas nesse sentido desde sempre, mas a gente tem um problema no Brasil muito grave de liderança. Porque se está todo mundo exausto, se a gente tem um país tão desigual, no qual a capacidade das pessoas de se submeter ao isolamento é tão diferente, se a gente não tem liderança no sentido de conscientizar as pessoas, fica muito mais difícil. A doutora Rosana diz pra gente, de lá para cá a gente aprendeu muita coisa, algumas pessoas aprenderam. E se não dá pra gente pegar as nossas falas do início da pandemia para avaliar hoje porque a gente pode ter errado muito, talvez seja porque a gente não imaginou que a gente fosse ver tanta crueldade, para usar o que abriu o programa. Tanto absurdo. Tem uma frase do Tolstói que eu acho que ilustra esse momento. Falando de, enfim, outras coisas, obviamente, no livro Ressurreição ele diz, não se sabe o que é maior aqui, a crueldade ou o absurdo, mas parece que tanto uma como a outra coisa alcançaram o último grau. Eu acho que isso é o Brasil de hoje.